Pessoal, vamos voltar então falar um pouquinho sobre o ICMS. Mas antes de falarmos sobre o ICMS propriamente dito, nós temos que entrar no chamado classificação de documentos. Como assim? É algo muito importante que faz parte da apuração do ICMS e que algumas pessoas que estão fora da área não conhecem muito bem, é chamado de CFOPs. Os CFOPs são os Códigos Fiscais de Operação. Esses códigos fiscais, eles definem o que tipo que é essa operação. Como assim? Se estamos tratando de uma compra, de uma venda, se é uma operação ela é estadual, se ela é interestadual ou se ela é com o exterior. Então, tudo isso, essa classificação ocorre com o Código Fiscal. E o que isso tem a ver com a apuração de ICMS? Que o ICMS, pessoal, ele varia. Determinado momento, o ICMS vai ser um valor se for uma operação dentro do estado, vai ser um outro valor se for uma operação vinculada a outro estado, se é uma operação vinculada com uma exportação ou importação. Então, para que eu faça a tributação adequada, é necessário que eu entenda como fazer também a classificação de um determinado documento. Então, primeira coisa, a gente vai ter CFOPs que vão iniciar com 1, 2 ou 3. Primeira coisa, já sei. Se o CFOP iniciar com 1, 2 ou 3, ele é um CFOP de entrada. Se for com 1, é uma entrada de dentro do estado. Se for com 2, é uma entrada de fora do estado. E se for com 3, é uma entrada do exterior. Os CFOPs 5, 6 e 7, que iniciam-se com esse 5, 6 ou 7, vai ser saída para dentro do estado, saída para fora do estado e saída para o exterior. O início do CFOP é o que vai caracterizar que tipo de entrada ou saída que vai ser. Diga-se de passagem, um CFOP, são 4 dígitos. O primeiro deles vai definir qual que é o tipo da operação e os 3 últimos vão definir a operação propriamente dita. Sobre a nota fiscal, é importante a gente saber que tem alguns dados que são básicos e que devem ser analisados. Por exemplo, razão social, CNPJ, questão estadual, endereço, data de emissão e saída, o NCM, valor da nota fiscal, descontos e despesas adicionais, base de cálculo do ICMS, substituição tributária, ICMS normal, ST, enfim. Entramos agora dentro do ICMS. Primeira coisa que eu vou falar para vocês é sobre a hierarquia das leis do ICMS. Todo e qualquer tributo que a gente trabalhar, necessariamente deverá respeitar uma hierarquia de leis. No ICMS, a hierarquia é da seguinte forma. Primeiramente, o tributo tem que estar instituído no artigo 150, na Constituição Federal. E lá está o ICMS. No artigo 155, inciso 2. No inciso 2 fala, cabe aos estados instituir imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Ou seja, ICMS significa Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. Então, está previsto na Constituição. Logo em seguida, tem que ter uma lei que o institua. A Constituição Federal não cria leis. A Constituição Federal cria base para que leis sejam criadas. Então, a Lei 87 de 96, também conhecida como Lei Candir, instituiu o ICMS. E lá tem o regulamento do ICMS. O terceiro item são os convênios do ICMS. O que seriam os convênios? Que o ICMS era um imposto estadual. E esse imposto estadual, teoricamente, cada estado deveria ter a sua liberdade. Mas como tem a chamada guerra fiscal, que são os estados diminuindo os seus tributos para que sejam mais atrativos para determinadas empresas, alguns benefícios e algumas disposições têm os convênios do ICMS. Ou seja, é necessário que tenha-se uma anuência de outros estados quando se tratam de determinados assuntos.
Então, tem que respeitar os convênios do ICMS. E o quarto item é a chamada lei estadual. Todo estado cria a sua própria lei de ICMS, mas a sua lei de ICMS tem que respeitar a Constituição, a Lei Candir e os convênios. Qualquer coisa que ele fizer nesse quarto item que desrespeitar esses três itens anteriores, que são superiores, são situações que podem descaracterizar a lei. Que isso acontece muito quando um estado denuncia o outro e leva isso ao STF, que é chamada de uma lei inconstitucional. É quando uma lei de hierarquia menor está em confronto com a Constituição Federal. Entendido? Então, assim, toda lei de ICMS tem que respeitar essa hierarquia. Onde está a base constitucional? O que diz? Compete aos estados e ao Distrito Federal instituir imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e serviços e prestação de serviços de transporte e comunicação. Só esses dois serviços são tributados pelo ICMS. Serviço de transporte e serviço de comunicação. Os demais serviços, todos, são tributados pelo ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Falaremos sobre eles logo mais. O que a Lei Complementar 87 de 96 fez? Ela define os contribuintes sobre a disposição tributária, disciplina, regime compensatório de imposto, fixa o efeito de cobrança, exclui incidência. Então, a Lei Candir, que é a Lei 87 de 96, ela vem falando tudo sobre o ICMS e dando uma base para que as leis estaduais façam a legislação. Então, ele diz até onde que pode ir, até onde que não pode e fazendo algumas fixações. Vamos lá, falei com vocês que todos os tributos têm que ter basicamente três coisas: o fato gerador, a base de cálculo e a alíquota. Então, vamos lá. Qual que é o fato gerador do ICMS? O fato gerador é a situação definida em lei que dá nascimento à obrigação tributária. O ICMS tem como fato gerador a operação relativa à circulação de mercadoria, a prestação de serviço de transporte ou serviço de comunicação. Só isso? Não. Saída de mercadoria ou de seu retorno que tenha sido destinado à industrialização. Entrada de mercadoria de outro estado. Como assim? Se eu compro mercadoria de outro estado para uso e consumo, eu tenho que pagar o chamado diferencial de alíquota. Eu citei o diferencial de alíquota um pouco mais atrás, quando nós falávamos sobre a necessidade de análise se comprar um produto dentro do estado ou fora do estado é mais caro ou mais barato. Por isso da importância de que todos da empresa, mesmo que não sejam os contadores ou administradores, terem um entendimento sobre qual que é o impacto das operações tributárias. Como assim? Às vezes, se eu comprar uma mercadoria no estado de Goiás, me custa R$ 1.200. Aí eu vou lá e compro uma mercadoria fora do estado, compro lá em São Paulo, uma mercadoria que custa R$ 1.100, com um frete de R$ 60. Ou seja, eu estou tendo uma economia de 40. E se por acaso eu tiver a tributação de R$ 130 de ICMS diferencial de alíquota, quanto que está sendo minha economia? Nenhuma. Eu estou gastando mais pensando que eu estou economizando. Estou comprando em outro estado, estou pagando frete, estou demorando a receber a mercadoria e estou gastando mais dinheiro. Então, até o próprio departamento de compras tem que entender o que é diferencial de alíquota para saber se compensa ou não comprar uma mercadoria de outro estado devido ao chamado diferencial de alíquota.